Olá, sou Bruno Fulga e a gente está no canal aqui para falar um pouco sobre processo civil voltado para advogados. Então é sempre com uma visão muito prática, pensando no dia a dia, pensando em petições judiciais e uma conversa com advogados. O assunto de hoje, o nosso recorte processual, é sobre inversão e dinamização do ônus da prova. Um assunto muito recorrente e de relevância, aplicabilidade prática. Pois bem, o que eu quero propor para vocês, advogados, pararem para pensar? Que nós temos dois institutos fundamentais dentro do eixo temático de provas. Um é a inversão do ônus da prova, já positivada há um longo tempo no ordenamento brasileiro, dentro do artigo 6º do CDC. E, com uma versão mais recente, agora positivada no Código de Processo Civil, nós temos a dinamização do ônus da prova no 373 do CPC. Então nós temos dois eixos aqui de possibilidade de alteração da regra clássica de ônus da prova do 373 do CPC. Pois bem, o que eu quero propor para vocês pensarem aqui? Os requisitos para concessão de dinamização e de inversão. O efeito prático, se deferida a inversão ou a dinamização do ônus da prova, é o mesmo. É a alteração do que tem que provar e quem tem que provar. Mas os requisitos, e esse é o recorte do vídeo de hoje, são diferentes. Se você tem uma relação de consumo e os requisitos das relações de consumo, o que deve ser pedido dentro de uma petição é a inversão do ônus da prova e com os dois requisitos pertinentes da relação de consumo do artigo 6º do CDC. E, se você não tiver uma relação de consumo, o plano clássico da regra do ônus da prova também pode ser alterado, mas com outros requisitos que devem ser provados, ou seja, o que deve ser peticionado e o que deve ser provado e cumprido como requisito é diferente na questão da dinamização do ônus da prova. Recomendo que vocês deem uma lida no 373, parágrafo 1º do CPC. Penso eu que são 5 requisitos no parágrafo 1º, decisão fundamentada, peculiaridades da causa, não prova diabólica e outros temas para dinamização do ônus da prova. E perceba bem, e esse é o recorte que eu queria propor aqui hoje, que esses requisitos são diferentes dos requisitos de inversão do ônus da prova. Então vocês precisam pensar, precisa cumprir os requisitos legais que estão positivados dentro da lei, fundamentar se eles estão positivados e quais são os argumentos e as provas para fazer o pedido, para que depois seja analisado pelo julgador nos termos do 489 do CPC. Então é esse o recorte que eu queria trazer aqui hoje para a gente pensar um pouco no sistema prático, dentro dos requisitos, quais são os requisitos a serem cumpridos, para que logicamente possa ser deferido o pedido formulado dentro do judiciário. Até mesmo porque esse pedido, se deferido não ou indeferido, no meu entendimento, e esse é o entendimento majoritário da doutrina, comporta agravo de instrumento do 1015, ou seja, uma petição fundamentada que necessitará de uma decisão fundamentada e dessa decisão caberá recurso. Logo, é obrigação do advogado, e esse é o nosso canal aqui, falar sobre assuntos ligados ao processo e à rotina forense, deve pensar sobre os requisitos na hora de peticionar para pedir dinamização ou inversão do ônus da prova. Em outros vídeos eu volto a comentar sobre os aspectos práticos de outras dimensões da dinamização do ônus da prova, como custos, requisitos, os próprios recursos e outras peculiaridades um pouco mais estrito senso sobre a dinamização do ônus da prova. Pois bem, encerro esse assunto então sobre dinamização e inversão do ônus da prova e depois a gente volta a comentar sobre outros assuntos. Um abraço para todo mundo.